A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. E eu queria responder aqui um comentário que uma irmã deixou aqui no meu canal, uma irmã que falou por meio do canal intitulado Cristiano Lopes 3093, né? Eu não sei o nome da irmã, mas ela falou através desse canal e já faz uma semana mais ou menos que eu vi esse comentário e eu gostaria, irmãos, de responder, porque ela termina pedindo conselho. Ela diz assim: a paz do Senhor, minha irmã. Meu filho tem 15 anos, foi criado na igreja evangélica. Sou evangélica e meu marido também é. Mas agora meu filho está só querendo ir para festas. Festas mundanas. Ele não quis se batizar. Até vai na igreja, mas quando chega lá, ele nem ora. Me dê um conselho, o que devo fazer? E o que nós podemos dizer? Irmãos, é muito penoso quando nós criamos um filho na presença do Senhor e ele resolve se afastar. Mas nessa hora também nós temos que pensar que os nossos filhos, eles têm que ter a vida deles, a experiência deles com Deus, certo? Isso é uma coisa que nós não podemos controlar. Eles têm um livre arbítrio. Depois que eles ficam adultos, que tomam consciência, eles têm liberdade para escolher se querem ir, se querem ficar. O nosso papel é o quê? O nosso papel é instruir os nossos filhos desde pequeno, instruir na palavra, para que eles tenham consciência, saber porque tem que ficar na presença do Senhor, conhecer a Deus. Esse é o papel da mãe e do pai. A palavra do Senhor ela já diz isso, né? Ensina o menino, instrui o menino, ensina no caminho que ele deve andar. Essa função é do pai e é da mãe. De forma que o Antigo Testamento diz que o Senhor aconselhava até a escrever a sua palavra, né, e colocar nas portas, na testeira das portas, dentro de casa, para que o menino lesse os versículos e memorizasse. E aquilo entrasse nele. Tá bom? Então essa é a função do pai e da mãe. Só que chega uma hora, irmãos, que dependendo do filho, ele pode escolher não querer mais seguir ao Senhor. E o que é que o pai e a mãe têm que fazer nessa hora? Primeiro, é como eu já falei, a gente não pode se desesperar. A gente precisa entender que o filho, ele não é uma extensão da gente que você vai poder ficar controlando. E não devemos ter essa ilusão de que o meu filho está na igreja, vai ser santo para sempre, nunca vai sair, nunca vai errar. Não. Eles vão ter que seguir o próprio caminho deles, que muitas vezes é um caminho que nós talvez nem quiséssemos para eles. Mas a questão é que eles precisam ter as próprias experiências com Deus. É por isso que às vezes Deus permite que alguns deles se distanciem, certo? Mas o papel do pai e da mãe, depois que ensinam, depois que o menino cresce, qual é o papel do pai e da mãe? Orar, irmãos, orar. Acompanhar em oração. Quando é pequeno, a gente instrui, direciona, ora por eles. Depois que eles ficam grandes, orar para que o Senhor ajude a tomar as decisões, né? Orar para que Deus traga alguém, um cônjuge para o nosso filho, um cônjuge que seja temente a Deus, que sirva ao Senhor também, que ame ao Senhor também. Temos que orar para os nossos filhos, para o Senhor abrir portas de emprego, que eles sejam bons profissionais, bons cidadãos. Nosso papel é orar, ajudar, orar, aconselhar até onde eles nos permitam. Porque a gente sabe que tem filhos que depois que crescem não querem mais conselho, nem ouvir conselho de pai e de mãe. Então quando a gente pode aconselhar, a gente aconselha. Mas quando eles não querem mais ouvir, a gente ora, a gente só ora. A gente tem que orar e crer. Porque a irmã pergunta assim, o que é que ela deve fazer? Ela pergunta, o que eu devo fazer diante disso? Meu filho se afastou, tem 15 anos, se afastou, quer se afastar, não quer nem se batizar, tá indo para festas mundanas, quando vai para a igreja nem ora. O que é que eu devo fazer? Orar, minha irmã, orar.
Não adianta você ficar brigando, não adianta você gritar com ele, não adianta você querer enfiar uma coisa dele à força, algo nele à força, convencer, né? Porque vai ficar muito cansativo para você. E a palavra do Senhor, ela diz, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E realmente é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem pai e mãe que quer fazer o papel do Espírito Santo. Não é você, se a criança está pensando assim, não é você que vai convencer de nada. Se você fez um bom trabalho na infância ensinando, ou enquanto ele esteve na igreja, mesmo depois de grande, se você fez o seu papel de ensinar, de instruir, de aconselhar, e você ora por ele, e mesmo se ele está se afastando da presença de Deus, você tem que continuar orando. É isso que você deve fazer. Se ainda assim ele está se afastando, você tem que continuar orando e crendo. O Senhor Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E a primeira batalha que nós temos que travar, que nós travamos, é na nossa casa, na nossa família, pela nossa casa e pela nossa família, pelos nossos filhos. Ok? Irmãos, eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu ministrando, né, o discipulado para alguns jovens, me deram ali o encargo na igreja de ministrar o discipulado, porque estava chegando às proximidades do tempo do batismo e algumas pessoas ali, alguns jovens iam se batizar. Então eu fiquei com esse encargo de dar o discipulado para aqueles jovens por alguns meses, antes do batismo. E havia os jovens da nossa igreja, né, e como no campo ali das igrejas não estava tendo discipulado, não havia discipulado em outras igrejas, vinham jovens das outras igrejas para a nossa igreja também, para o discipulado. E eu me lembro, irmãos, que entre eles veio um jovem de outra igreja, veio o jovem, o pai era diácono. E esse jovem devia ter mais ou menos de 15 a 16 anos, por aí. E o pai me chamou assim de lado para conversar comigo, me falou sobre a situação do menino, que ele era crente também desde pequeno, foi criado num lar cristão, mas estava começando a se afastar. E enquanto o pai falava comigo, irmãos, eu podia ver a aflição, ouvir a aflição na voz dele. Ele diz, meu filho era crente desde pequeno. Eu não sei o que aconteceu, que agora ele está querendo se afastar. Chegou o tempo dele se batizar, né? E os jovens da nossa igreja também vão se batizar, mas ele não quer se batizar. Chegou o tempo do batismo para ele e ele não quer se batizar. E eu não sei o que fazer. Eu não sei o que aconteceu com esse menino. Gente, aquele pai falando comigo, enquanto ele falava, me dava uma angústia, porque eu percebia a aflição dele. E a minha angústia era porque, meu Deus, eu não sei como ajudar esse irmão. E ele veio falar comigo, sabe, numa ansiedade assim, parecia que ele queria que eu resolvesse o problema. E o pior é que, no que dependesse de mim, eu queria resolver. Eu queria fazer qualquer coisa que eu pudesse fazer para diminuir o sofrimento daquele homem. Quer dizer, depois de muita insistência, o menino concordou, né? Eles chegaram a esse denominador comum, que se ele não queria se batizar, pelo menos ele fizesse um discipulado e depois do discipulado ele resolvesse se realmente não queria se batizar. O pai convenceu o filho a fazer pelo menos o discipulado, para depois tomar uma decisão. E eu achei muito sábio isso da parte do pai. Ele era um homem calmo, sabe? Ele não era daquele que ficava brigando, que ficava... Porque se ele fosse daqueles pais mesmo, né, muito autoritário, que ficava brigando demais, insistindo demais, o menino não teria concordado nem fazer o discipulado. E ele não ia poder obrigar, não. Mas ele concordou. O rapaz concordou. E, gente, eu senti uma responsabilidade tão grande. Aquele discipulado, aquele período daquele discipulado, sabe, foi muito especial para mim. Eu orava muito antes de ministrar aquelas aulas. Eu pedi ao Senhor, Deus, tem misericórdia, trabalhe no coração desses jovens, no coração desse em especial.
do princípio, eu vi que ele ia com má vontade. Ele chegava lá mal-humorado, o menino, né? Chegava na igreja com o pai, e o menino chegava mal-humorado para o discipulado. Ficava inquieto durante as aulas. Mas depois, do meio do curso por fim, eu já vi que ele já estava mais à vontade, já estava mais animado, já estava alegre, já estava com um semblante diferente. E irmãos, no final do discipulado, na última aula, o menino anunciou que iria se batizar. Para a glória de Deus. Até hoje eu me lembro o dia do batismo. Irmãos, o pai desse menino chorava. Ele chorava. Sabe? Os jovens ali na piscina. Os pastores batizando os jovens na piscina e aquele pai ali do lado de fora. Chorando, irmãos, enxugando as lágrimas, a coisa mais linda do mundo. Meu Jesus, obrigado, Senhor, uma coisa maravilhosa. E o menino também, super feliz no batismo, muito satisfeito, não é? Então, assim, era um menino bom, não era um menino mau. Realmente foi um menino criado na palavra de Deus, com a instrução dos pais. Era um menino bom, que amava a palavra de Deus, sim. E era só o inimigo que estava tentando, né, fazer engodo mesmo na mente do jovem. Mas, graças a Deus, o Senhor colocou tudo aquilo por terra depressa e ele se batizou. E foi uma bênção, para a glória de Deus. Então, irmãos, eu sei como é difícil. Eu tenho 3 filhos, né, que hoje são adultos, mas eu sei como é difícil ter um filho que não prioriza o reino de Deus. Ainda mais quando você os criou para isso. Né, quando você teve consciência, quando você ensinou, quando você direcionou, fez o seu esforço, porque não é fácil criar filhos para a glória de Deus. A gente enfrenta muita coisa. O ditado do mundo é cria os filhos para o mundo. A gente não cria filho para nós, não. Cria para o mundo. Não, mano. Quem cria filho para o mundo, não. O cristão cria filho para a glória de Deus. Os filhos são herança do Senhor e têm que ser criados para a glória de Deus. Para servir ao Senhor. Não é para servir ao mundo, não. O mundo já é um maligno. Mas é muito difícil, gente. É muito difícil porque a gente enfrenta a oposição de todo jeito. Né? Dentro de casa, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que pode sabotar tudo que você ensinou, que é a televisão. Deixar um filho 24 horas do dia na frente da televisão é querer matar a vida espiritual do menino. Tem que controlar o que a criança está vendo. Isso eu estou dizendo para você que tem filho pequeno. Você tem que ensinar o seu filho a palavra de Deus. Sentar com ele e ensinar a Bíblia. Ok? Temos também as influências de fora, que são aquelas más influências que podem atacar o teu filho ali na escola ou no lugar onde ele costuma fazer esporte, ou qualquer lugar, né? Onde ele tem amizades, onde ele tem possibilidade de fazer amizades, tem o risco de ele estar em contato com a má influência. Então, irmãos, nós precisamos orar muito pelos nossos filhos. E isso não acaba nunca. Isso não acaba nunca. Enquanto a gente tiver vida e tiver filho, nós, mães, precisamos estar em oração por eles. Porque o mundo é mau. Não é verdade? Mas a irmã pergunta assim: o que devo fazer? Me dá um conselho, irmã. Ore e creia. O Senhor Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ore sempre e continue orando. Porque a palavra do Senhor também diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. O seu filho ele não está abandonado. Deus não o abandonou. Amém? E na hora certa o Senhor vai agir. Agora você tem que ter a paz de espírito. Tem que entrar em oração por você também. Senhor, me dá calma. Me dá autocontrole. Não deixe eu me desesperar. Não se preocupe, porque qualquer situação só vai até onde o Senhor permitir.
Como ele dá limite às ondas do mar, ele também dá limite a qualquer situação. Só vai até onde Deus permitir. Creia assim. Então não se desespere. Independente do que você vê. Na hora certa o Senhor vai chamar de volta. Na hora certa o Senhor vai fazer a obra. O nosso papel, o que você deve fazer, como você me perguntou aqui. Irmão, o que eu devo fazer? Orar. Orar. Orar, pedir ao Senhor para te dar forças. Amém? E para que o Senhor trabalhe na vida dele. No momento certo, Deus vai operar na vida dele. Amém? Então, entrega o teu filho ao Senhor. Entrega sempre nas orações. Coloca ele diante de Deus. Apresenta ele diante do Senhor. E o Senhor vai fazer a obra. Agora, se aquiete. Acalme seu coração. Não se desespere. Não se escandalize. Não se escandalize com isso. Tem gente, irmãos, que se escandaliza. Tem pessoas que dizem assim, eu sirvo ao Senhor há 10 anos, 20 anos, como é que Deus permitiu que o meu filho saísse da presença dele? Meus irmãos, o ser humano, ele tem o livre arbítrio. Deus não obriga ninguém a nada. Mas Deus pode estar querendo dar um testemunho a essa pessoa. Não é verdade? Ninguém sabe o que vai acontecer com ele fora da presença do Senhor. Mas nós sabemos que o mundo é mau, não tem nada a oferecer. Né? E às vezes o Senhor deixa a pessoa sofrer um pouquinho para ela aprender como é ruim abandonar o Deus vivo. E aí é por isso que o pai e a mãe têm que estar em oração. Amém? Ore e espere. E creia. Se creres, verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? À medida que você vai orando, Deus vai aumentando a sua fé. E vai lhe ensinando a orar. Pelo que orar? O Senhor revela na oração, muitas vezes, coisas que nós temos que repreender na vida dos nossos filhos. Quando a gente entra em oração. Então você está num momento de guerra e de luta, de oração pelo seu filho. E ali também o Senhor vai lhe revelar muitas coisas. É um processo que vai ser bom para você também. Com certeza. Viu, irmão? Tudo é permissão de Deus. E tudo que Deus faz tem um propósito. Tá bom? Então não pense que isso é para a morte, é para o seu fim, para a morte do seu filho. Não, não é não. É só um processo que vai passar. Viu? E o Senhor está no controle de tudo. Tenha calma e continue orando. E creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Irmãos, isso não são só palavras. Isso não são só palavras. É verdade. Se nós orarmos com fé, nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Agora, pode não ser hoje imediatamente, pode não ser amanhã. Mas, lá pra frente, no tempo certo, você vai ver a glória de Deus. Amém? Certas situações é igual a gente ter que semear. Vamos plantar, vamos regar a plantinha, vamos cuidar do solo, vamos cuidar para que as pragas não ataquem a plantinha, vamos cuidando. Mas na frente a gente vê os frutos. Ok? Então, às vezes é um processo demorado, às vezes é um processo dolorido, às vezes a gente sofre, às vezes a gente chora, mas quando termina o processo, a gente está mais forte, a gente está mais experiente. A gente pode falar mais sobre o agir do nosso Deus, porque a gente é testemunha, né? Agora é ocular. A gente tem autoridade para falar, né? Tem a própria experiência, e isso é muito importante na vida do cristão. Certo? Falar com conhecimento de causa. Eu já passei por isso. É muito bom quando você pode falar assim, irmão, eu já passei por isso. Não se preocupa não, vai passar. Vai passar. O Senhor, ele não nos abandona no meio do processo. O mais importante é que o Senhor, ele nos ajuda e nos sustenta para a gente não desistir, para a gente não esmorecer. Tá bom? Não se escandalize, não se desespere. O Senhor está no controle. Creia
e você verá a glória de Deus. Continue em oração, entre em oração e continue em oração, que Deus vai te dar vitória. Amém? Nós não criamos nossos filhos para o mundo, criamos nossos filhos para a glória de Deus. Amém? E se nós crermos, nós veremos a glória de Deus na vida dos nossos filhos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Deus abençoe e um bom domingo para todos vocês. Amém? Fiquem com Deus em nome de Jesus.